cenário político de 2018. Muda profundamente. Com ele e sem ele, Muda completamente. com essa análise favorável ou desfavorável. Eu torço que ele seja absolvido e, a partir daí, absolvido e do alto das pesquisas onde ele merecidamente está, ele compreenda que o papel dele nesse instante não é manter esse quadro de radicalização adiante que o país viveu, e que ele deva chamar, né, a todos que eles têm ascendência, especialmente no setor progressista, para discutir uma alternativa para o Brasil, menos de candidato, mais de projeto nacional de desenvolvimento. Isso daria a ele um lugar na história. Mas você está defendendo que ele saia, que ele não saia candidato? Estou defendendo que ele não saia faz muito tempo. Eu estou dizendo que a presença dele no processo eleitoral é uma desserviço a ele próprio e ao país. A ele próprio por quê? Porque ele jamais replicará o extraordinário momento que ele viveu e que fez dele um presidente queridíssimo pelo povo brasileiro, merecidamente. E de outro lado, na hora que ele entrar, o país não terá um minuto para discutir o futuro. Vai ser sempre um ódio ou paixão radicalizado em relação ao mundo. Agora, se ele for convidado uma conversa eventual no segundo turno entre Ciro e Lula, seria viável? Veja, eu sou candidato do PDT. E o PDT determina se eu sou candidato e em que circunstâncias eu sou. E eu estou absolutamente entusiasmado, porque eu represento um conjunto de ideias. Eu estou levantando um projeto, consultando inteligências, uma imensa equipe já que está engajada no desenho agora já de quase detalhes desse projeto que estou falando, de reindustrialização do país, o que vai se caminhos industrializar, o que fazer com os preços centrais da economia, taxa de câmbio, taxa de juros, como formular uma política social, né, que tenha consequência na educação, como o Ceará tem hoje 77 das 100 melhores escolas do Brasil, saiu ontem a mortalidade infantil do Brasil, minha cidade tem a menor do país, 7 por mil, enfim, essas coisas todas eu estou a pleno vapor formulando. Eu gostaria muito de discutir isso, um projeto para o país. Mas agora você falou de coxinhas e mortadelas. Dizendo que isso é uma mesquinharia, porque o Brasil não cabe nisso. Você sairia como um candidato ante essa divisão? Faz muitos anos que eu tenho dito que esta polarização provinciana de São Paulo... Que fatia que você quer desses elementos? Todos. Inclusive coxinha e mortadela. Todos. Eu não vejo o brasileiro como coxinha, nem vejo o brasileiro como mortadela. Deixa eu lhe explicar, ó. Quando a democracia brasileira floriu, surgiram duas grandes coisas no país, o PT e o PSDB. Não fosse a disputa mesquinha de São Paulo, eles teriam que naturalmente cooperar. Defendi isso muitas vezes no passado, muitas vezes. Tanto que no Ceará o governador é do PT, com meu apoio. Só um minutinho. O que é que acontece? Como em São Paulo eles se alternam e o PSDB ganha há 24 anos, o mesmo partido, a mesma turma está há 24 anos em São Paulo. O PT ganha há 20 anos. Quer dizer, 20 não, há quantos? 16 anos. Ganhou 16 anos. Foi usurpado, mas ganhou 16 anos. O que acontece? Eles, ao invés de cooperarem, deram centralidade ao lado podre e antigo da política brasileira. Não é brinquedo, você ouviu falando aqui. Michel Temer era presidente da Câmara, braço direito de Fernando Henrique, virou vice da Dilma. O Romero Jucá era líder do governo do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma e do Michel Temer. Tudo quadrilheiro. Mas essa polarização existe, é difícil você não, pegar não existe, os dois lados. Ela é uma imposição artificial que nós temos que manter. Agora, no Ceará, ele busca o Eunício. Como é que isso é ruim? Enfim, como é que você vê essa aliança deles lá com o PMDB e com o Eunício? Veja bem, o Eunício Oliveira foi ministro do Lula, não se elegeria se não fosse o apoio do Cid e do Lula, senador, e na primeira oportunidade votou pelo golpe, votou pelo impeachment. É razoável que depois que a gente anuncia para o povo brasileiro que há um golpe em marcha no país, que a gente confraternize com os golpistas? Eu não acho razoável. Eu acho que errar é humano, mas persistir no erro é diabólico. Ninguém vai entender como é que a gente diz para o povo que há um golpe de Estado. Essa é a narrativa central, que o Lula é um perseguido político, que os golpistas armaram para cima dele e não sei o que e tal. Ato contínuo, se isso for verdade, quem fez o golpe? O Senado. Quem presidiu o Senado? O Renan Calheiros, com quem o Lula se abraça recentemente na caravana pelo Nordeste. E o PT vota em quem no Senado, para presidente do Senado? Vota no Eunício Oliveira, para o Senado, presidente do Senado, que votou no golpe. Como é que a gente vai explicar isso para o povo? Eu não tenho obrigação nenhuma de explicar isso para ninguém. Então, o senhor tem, com a candidatura a Lula, eu queria perguntar é natural que os grupos de esquerda já sejam preocupados pela figura deles. As pesquisas mostram isso. Você diz isso, para um democrata isso é só uma aparência. A sua candidatura é irrevogável nesse sentido? Se mesmo que ele esteja... Lupe, Oi! quais são aqueles adjetivos que você diz da minha candidatura?
Vai o quê? Aqueles adjetivos. A candidatura do Ciro Gomes é? É resgatar os nossos... Não, pai, irremovível, irretratável, inamovível. Removível, retratável, irreconciliável. Qualquer E por aí negociação, vai. em qualquer I que Mas tiver. como é que uma candidatura parte, como é que essa candidatura parte para o Brasil tendo um problema no próprio quintal? Quer dizer, como é que fica, como é que vai ser esse palanque seu no Ceará? Você está chamando o estado do Ceará de quintal? Como qualquer um, do Rio também seria. Não entendi essa parte. Falando de qualquer governador, estou falando no seu próprio terreno. Não, seu eu próprio não tenho base precedente eleitoral. desse tipo de contradição. Lá quem está na sucessão é o governador Camilo Santana, do PT. Se o Camilo Santana decidir por essa aliança, ele provavelmente não contará comigo. Pelo menos no palanque dele, porque eu não ando em má companhia. Mesmo palanque duplo, não faria. Não é provável. E aí qual seria a opção? Qual seria a opção de um palanque para a candidatura lá? Espera um Agora, pouco. Ciro, você mais cedo também tinha falado que... Você também tinha falado mais cedo que, no caso da Petrobras, tudo que foi feito no governo Temer, em termos de negociativos da Petrobras, seria desfeito caso você seja eleito. Tudo campos de petróleo do pré-sal que tiverem sido alienados em violação à lei de partilha que foi revogada, serão expropriados com as devidas indenizações se algum dia eu servir ao Brasil como seu No presidente. caso da Eletrobras, se ela for privatizada, também aconteceria a mesma coisa? Não sei qual é o valor, não sei se haveria dinheiro para pagar essa indenização. Porque no caso ali, respondendo a sua pergunta, você faz uma concessão que é muito pouco dinheiro. É muito dinheiro, é o que vai vir no futuro, a exploração. Você fala pagar o bônus de assinatura. É devolver o quê? Porque no caso da É Eletrobras, a expropriar ideia... pura e simplesmente com as devidas indenizações. Devidas quer dizer uma arbitragem para apurar o que está devendo e vamos pagar. No caso da Eletrobras, a ideia seria fazer a E repare, a capitalização. lei de partilha não espanca o investidor estrangeiro, ela apenas reserva 30% para a Petrobras e determina conteúdo nacional, que é uma coisa absolutamente essencial para um país que está com desequilíbrio estrutural nas suas contas estrangeiras, em que vai explodindo a conta de royalties, vai explodindo a conta de petróleo. Nós estamos importando 60% do óleo diesel do Brasil. Isso tem Você faz cabimento? isso, vai embora todo investimento. Vai nada. Vai nada. A China alguma vez perdeu investimento direto porque tem uma institucionalidade absolutamente incompreensível para o Ocidente capitalista. Ninguém foi embora. Pelo contrário, é o maior destino mundial há 20 anos. Por quê? Porque lá se ganha dinheiro. Agora, aqui no Brasil, nós estamos nos desindustrializando e quem está desindustrializando o Brasil é o capital estrangeiro. O capital estrangeiro não está vindo, está indo embora. Por quê? Porque aqui não se ganha dinheiro. Aqui está com 30% de capacidade instalada ociosa. Aqui só quem ganha dinheiro é meia dúzia de banqueiro. Por último, por gentileza, você acha que as pesquisas de opinião, se é que elas estão projetando o que vai ser 2018, apontam Lula e Bolsonaro na frente? Porque pesquisa é retrato de momento e a vida é um filme. No caso do Brasil, é um filme de alguém sugeriu que fosse de terror, mas é um filme de suspense, com grandes viradas. Você acabou de me dar uma notícia que eu não sabia. Dia 24 de janeiro tem um julgamento do Lula. Lá, qual é o impacto disso nas pesquisas, dependendo desta decisão ou daquela outra? Lá se vai a primeira grande virada. Quantos dias o Bolsonaro aguenta na formalização do debate e a comparação que o povo vai fazer? Estou falando de dias. Eu conheço esse filme. Percebe? Ou, vá falar o seguinte, pegue dezembro do ano antecedente, as últimas 5 eleições presidenciais no Brasil, e veja se dezembro dizia o que aconteceu depois. Mas o jornalismo quer fazer essas experiências, quer saber até como é que a minha paróquia, como é o meu quintal vai resolver o problema de aliança. É um pouco importante saber sobre o Ceará? Não, é muito importante, mas só que é o seu tempo e você não está nem muito interessado em saber o que está no Ceará. Você quer fazer uma futrica. Não, É normal também do jornalismo saber como é que vai ser brasileiro. o palanque do presidente que está percorrendo o Brasil e Compreendo enfrenta um você, problema você não tem culpa regional. nenhuma. Você não tem um culpa problema nenhuma. regional ou não? Eu tenho um problema, rapaz. Eu posso até perder a eleição no Ceará, mas será a primeira. Por exemplo, as duas últimas eleições presidenciais, as eleições presidenciais 98 e 2002, que eu participei, ganhei lá. Ganhei contra o Fernando Henrique na reeleição e ganhei contra o Lula, Super Lula. Pode até ser que eu perca, porque sempre haverá uma ocasião para a gente perder eventualmente. Mas no meu estado será para mim a primeira. A questão da Eletrobras, a privatização seria por diluição de ações, né? A Eletrobras emitindo mais ações na Bolsa. Nesse caso, o que se projeta hoje é um valor de mercado da ordem de 20 a 25 bi. Então, você assumindo,
proporia talvez a recompra de A ações? questão básica é a seria? seguinte, a questão básica da Casa da Eletrobras é que nós temos uma matriz essencialmente, ou esmagadoramente majoritária, de base hidráulica. De maneira que se você privatiza com esse volume de capital, você está presumivelmente internacionalizando o domínio do regime de águas do país. Nenhum país do mundo sério aceita isso. Portanto, não sei qual é o formato, mas eu não aceito isso. Ponto. Agora, o presidente do partido tem mantido Você, conversas por exemplo, constantes. Golden Share, você resolve. Você pode deixar o capital, por exemplo, o capital hoje da Petrobras é majoritariamente privado, mas nas ordinárias mantém o controle da União. Não tem problema nenhum se você quiser abrir o capital, não sei o que tal, desde que quem mande nela seja o interesse público, está tudo certo. O presidente do partido tem mantido conversas constantes Só uma curiosidade. com o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, que, enfim, aparentemente está próximo ao desejo dele, ele já disse isso, já fez milhares de convites, talvez não seja o momento de Aí divulgar. ontem o Tribunal Eleitoral declarou inelegibilidade. Ele precisa se desvencilhar disso. Mas como é que o senhor vê essa possibilidade dele chegar ao partido? O senhor vê com os olhos, eles são É evidente que no Brasil hoje você tem essa suspeição generalizada e a turma dele aqui chafurdou feio na corrupção. Isso é uma coisa chocante, mas ele nos diz categoricamente, eu o conheço há mais de 20 anos, que ele não tem nada a ver com isso. E evidentemente que ele sabe que se aparecer alguma coisa contra ele, ele está fora do partido. Mas eu presumo que ele de fato é verdade, porque ele está dizendo que não tem nada a ver com isso. Ele é um grande quadro. Seria um bom palanque aqui para a sua candidatura. Palanque não, seria um bom governador para o Rio, que é o que me interessa. Só para entender, você acha que dia 24 de janeiro pode ser o norteador da eleição de 2018? Certamente, certamente. Repare, o Lula é uma presença central nesse filme de suspense. Ele baliza a favor e contra ele o processo eleitoral todo. Não quer dizer que ele vai ganhar, que ele é favorito, porque, repare, nesse momento, e isso é o grande problema do jornalismo superficial, não de vocês, é assim, pesquisa, ela retrata o momento, mas quando você quer ter ciência sobre o assunto, você tem que ver que, com tal antecedência, o nível de conhecimento dos candidatos é distinto. O nível de associação do candidato à candidatura de presidente é absolutamente distinto. E a campanha faz o quê? Ela equaliza. Por que estatística e pesquisa tem fundamento? Imagine um prato de sopa em que você deixa a noite ela decantando no fogão para esfriar. Então ela vai fazer o quê? O arroz vai lá para baixo, a carne fica no meio, o macarrão fica mais em cima, a água aqui e depois a gordura. Se você chegar e tomar uma colherinha aqui ou ali, não é a amostra. Por quê? Porque o universo não é homogêneo. Portanto, a estatística aqui é irrelevante. Se você mexe, por que a gente mexe a sopa? Mexe para tornar o universo homogêneo e aí uma colherinha tomada em qualquer lugar é representativa. Então hoje você está tomando uma colherinha de um universo não homogêneo. Tudo bem, sigam fazendo isso e aí consequente. Porque o nível do Lula, por exemplo. O Lula é 100% conhecido, saiu do governo com 83%. Lula, presidente, é um imaginário que está data associado, é preferido por 35% e rejeitado por 47%. Se não mudar, é um candidato derrotado. E vocês estão lendo como candidato vitorioso. Mas todo candidato que está atrás fala que é uma fotografia do momento. Não, todo candidato está atrás, meu irmão, eu ganhei todas as eleições que eu disputei, todas. E assim, para prefeito de Fortaleza, eu saí do zero. E o candidato com 5%, por mais que você mexa a panela da sopa, vai chegar lá perto da campanha, vai continuar com 5%. Possivelmente pode continuar com 5%. Possivelmente tudo é possível. Sim, mas isso não quer dizer nada. É o que eu estou tentando explicar com esse palavrão todo. Porque esse pesquisa não quer dizer nada. É só isso que eu estou querendo dizer, não quer dizer nada. Não, estou querendo dizer que essa tese de que agora tem pouca exposição também não carece de alguma explicação. Sim. Consulta um instituto de pesquisa sério para ver se isso que eu estou dizendo não é ciência pura. Isso é ciência, é estatística. Você pode dizer então que sempre os dois primeiros a um ano da eleição sempre vão ser os dois. Não necessariamente, eu estou só dizendo o seguinte, que pesquisa passa a tomar cientificidade quando o universo amostral é homogêneo. E hoje o universo amostral não é homogêneo. Simples assim. Você imagina, a Marina participou de uma eleição presidencial na última eleição e na segunda. Ela tem um nível de conhecimento associado à presidência da República diferente de mim, cuja eleição, a última que eu participei faz 10 anos, foi para deputado federal no Ceará. Quer dizer que eu vou virar o jogo? Não, só espero para ver. Eu vou ganhar o jogo. Obrigado, gente. Ciro, Emerson, trabalhador da Casa da Moeda, que mensagem o senhor mandaria para os trabalhadores da Casa da Moeda, Eletrobras, da SEDAS? Resistam firmes, que nós temos que atravessar esse momento, porque é o último estágio simbólico
não é? Simbólica, evidentemente, por isso não há nenhuma razão para a gente entender por que algum filho da puta resolveu vender a Casa da Moeda para estrangeiro. Quem foi que teve essa ideia, eu não estou sabendo até hoje. Mas no simbólico é deletéria a ideia de que a moeda brasileira seja feita por uma multinacional estrangeira. Obrigado. Silvio.